vamos ao levantamento, né? Um balanço geral dessa maratona. Eu terminei de ler esse que eu já comentei com vocês no primeiro dia. Aí eu reli todo Silêncio da Chuva, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que eu não lembrava de muita coisa, eu só lembrava que eu tinha gostado. E é interessante a gente observar como já nesse primeiro romance do Seu Delegado Espinosa, o Garcia Rosa se esforça para evitar os clichês, na direção da história, nas situações que surgem, que poderiam levar perfeitamente a certos desfechos e certas soluções mais fáceis, né? Mas ele não faz nenhuma recapitulação no final, tipo Agatha Christie, não. Você que vai pegando as coisas e depois deduzindo o que foi que aconteceu, tá? Você tem o principal, né? Quem foi que fez aquilo, mas os detalhes o próprio leitor tem que prestar atenção para deduzir o que aconteceu. Gostei muito dessa releitura, muito fácil de reler. Li todo Pioneiros, da Willa Cather. Esse é o terceiro livro que eu leio dela. Eu gostei também, voltado para essa história mesmo, né? Em cima daquilo que a própria autora tinha de experiência, porque o seu pai foi fazendeiro, foi um pioneiro também, mas ele até fracassou, né, como fazendeiro. Ela e a família tiveram que sair daquela região. E aí ela retoma essas raízes dela, né, nesse romance de 1913. Há uma linguagem assim de prosa poética quando se fala da natureza, né, dessa região que eles têm que viver e procurar, entre aspas, domar, mas ao mesmo tempo encontrar a forma de que essa natureza responda aquilo que eles fazem, né, as plantações, as colheitas e tudo isso. E apesar de ser uma história fictícia em cima, né, das raízes da autora, da própria Willa, e eu gostei muito, muito, e a escrita é muito boa. Só a parte final é que, embora uma coisa ali que era uma tragédia já fosse esperada, a minha personagem principal realmente me decepcionou, que ela se mostrou assim de um machismo vergonhoso. Isso aí me decepcionou. Li, né, o último do Burroughs que eu tinha do Tarzan, né, Tarzan no Centro da Terra, que foi facílimo, né? Dificilmente eu tenho dificuldade, acho que eu nunca tive dificuldade de ler um dos livros da série do Tarzan, e esse também foi muito fácil. Ele pega aquela ideia que a gente já tem no Júlio Verne, né? Do romance dele famoso do século XIX, que é o Viagem ao Centro da Terra. E nesse Tarzan no Centro da Terra, eu fiquei sabendo, porque eu fiz uma pesquisa, não tem notas de rodapé aqui, infelizmente, que essa história do Tarzan é ligada com uma série que o próprio Burroughs escreveu, com um universo que ele criou no centro da Terra, que ele chama de Pelúcidar, né? Tem uma série com esse nome, Pelúcidar, que são uns 7 ou 8 livros. E aqui ele interliga os personagens dessa série com o próprio Tarzan, né? Só sendo que o Tarzan é o principal, ainda que os que aparecem na série também tenham relevo aqui dentro, até certo ponto, né? Tem muita ação, né? Tem essa visão estoica da vida que o Tarzan tem, né? Porque ele não tem nenhum medo da morte. Ele sabe, ele está acostumado a viver na natureza que tudo morre, né? Inclusive as pessoas. Ele apenas veio de cara a vida dele, né? Mas ele tem uma visão assim bastante estoica das situações, das dificuldades que ele enfrenta, e isso em todos os livros. Aqui não é diferente. Muito fácil de ler, muito gostoso. Terminei também esse livro, esse tijolão, porque só faltava esse primeiro, Uma Estreia na Vida, do Balzac, que eu tinha começado a comentar, né? Realmente a gente chega naquele momento, que é mais ou menos no meio da novela, de Uma Estreia na Vida, que é aquela viagem de carruagem ou diligência, com todas aquelas pessoas que não se conhecem e se conhecem ali, e elas vão se comportar de uma determinada maneira e falar determinadas coisas e fazer determinadas coisas, que depois terão consequências ao longo da novela. Quando a gente chega no final, porque aí já se passaram alguns anos, é até um pouco melancólico. Você vê o resultado que aquilo deu e como algumas dessas pessoas mudaram tanto. Quando você fica pensando no desfecho de Uma Estreia na Vida, é realmente muito melancólico. Muito bem escrito, mas muito melancólico. Eu não consegui andar, até esqueci de pegar ele. Conversas na Sicília. Eu tive muita dificuldade, eu não sei aonde o autor quer chegar, né, o Vittorini. Eu esqueci até de pegar o livro, não terminei. E aí eu peguei esse aqui, esse fininho da Anne Radcliffe, que é seu primeiro romance, Os Castelos de Etlin e do Bem, que é facinho de ler, para completar, né, para ler um pouco mais, porque eu fiquei com esse último dia praticamente parada.
porque eu não consegui avançar no Conversas na Sicília. A trama é muito boa para uma história gótica, apesar de não ser original. O problema que isso aqui tem é o estilo. Você vê aquele acúmulo de adjetivos, por exemplo, aquela linguagem grandiloquente, né? Excessivamente dramática, que aí fica empolada, né? Mas foi o primeiro romance da autora, né? Foi o primeiro romance da autora. Ela publicou por volta dos 24, 25 anos. Então a gente até dá o desconto. A trama, o enredo, ele é bom, ele tá dentro daquilo que a gente espera do gótico. Tem muita ação, acontece muita coisa, mas ele tem esse problema sério de qualidade do estilo. E foram esses, e eu li no total 1112, no total, 1112 páginas. Porque eu enguicei com Conversas na Sicília. Eu vou continuar lendo depois, mas vai ser acho que na base do devagar quase parando. Me contem aí de vocês.